O que a gente vai estar falando aqui é parte de um desenvolvimento recente, em colaboração com o professor Emerson, aqui da UFMG, e o professor Everaldo. E o que a gente estuda é um problema que eu vou passar a apresentar, o problema geral, a sua motivação e algumas questões relacionadas. Bom, o problema seria um problema elíptico, com condição de fronteira de Dirichlet, envolvendo um termo de difusão e uma fonte. Bom, problemas desse tipo, ele aparece em várias formas na literatura. Por exemplo, o famoso problema de Gelfand. Esse problema é um capítulo à parte na história das EDPs elípticas, né, que iniciou em 1963 com Gelfand, que estudou esse problema no caso em que ômega é uma bola e a função f é a função exponencial, e teve vários desdobramentos a partir do trabalho do Gelfand. Outras questões foram surgindo, algumas conjecturas também foram surgindo no meio do caminho, né? A principal delas assim, foi resolvida recentemente, agora em 2020, né? Que é conhecida a conjectura extremal, né? Temos também o problema do tipo meio poroso, que é a versão estacionária do modelo de evolução do meio poroso, e que, nesse caso, você veja, a difusão é do tipo um polinomial, né? U elevado a m. Em geral, você está interessado no estudo desse problema quando f é uma função definida, por exemplo, de 0 a mais infinito, né? E temos também um problema bem clássico, que é o modelo conhecido como sistema microeletromecânico, que envolve uma fonte desse tipo, com singularidade, né? E assim você tem, digamos, três modelos. Tem outros modelos, eu estou destacando três, porque são modelos mais clássicos. Para cada um desses modelos, a gente tem livros dedicados a cada um deles, né, com uma história e uma literatura rica, né? Bom, sobre o nosso problema, antes de falar do nosso problema, deixa eu colocar, então, assim, as questões que, em geral, algumas questões que, em geral, temos interesse. Por exemplo, a existência de solução positiva, todos esses problemas que a gente colocou. Nesse caso, uma questão é se, dentre essas soluções positivas, existe uma solução extremal, e aí existe a questão de estabilidade de solução extremal, estabilidade de soluções minimais dentre as positivas. Você tem, digamos, em geral, ocorre de você encontrar um parâmetro extremal em que é divisor com relação à existência e não existência de solução clássica, e uma questão importante é se, vamos dizer, numa determinada situação em que não existe solução clássica, se também não existe uma solução que seria fraca. Então, resultados de não existência de soluções fracas é uma questão de interesse, né? E, como eu disse, quando aparece um parâmetro extremal, uma questão que se pergunta é se, no parâmetro extremal, o que ocorre? Né? Se existe uma solução no parâmetro extremal. Em geral, você mostra que existe solução fraca no parâmetro extremal, e uma questão natural é se a sua solução extremal, que é uma solução fraca, se ela é clássica, né? Essa última questão tem a ver com o que eu tinha falado de uma das conjecturas, que é a conjectura extremal, que foi resolvida recentemente no caso do problema do tipo Gelfand.
E na nossa situação específica, em que a gente está trabalhando com termos de difusões gerais A e fontes F, uma questão natural é o que ocorre com relação a, vamos dizer, a solução do problema quando você varia as difusões e as fontes, por exemplo. As hipóteses gerais que vamos estar considerando aqui para esse problema, então, a nossa difusão A e nossa fonte F satisfaz as seguintes condições gerais. São funções contínuas não são funções contínuas não decrescentes, definidas em um intervalo. Esse intervalo vamos tentar tratar de forma unificada, podendo ser finito ou infinito. E no zero, A de zero é maior ou igual que zero, ela sendo não decrescente, então ela é não negativa. E no caso, F de zero é positivo. E então, no caso, ela sendo não decrescente, a função F ela é positiva, né? E quando a gente trabalha com fontes positivas no zero, então automaticamente o zero não é solução do problema. Bom, no caso, se você considera a sua difusão constante, inicialmente constante, porque a gente está assumindo que ela é não decrescente. Se inicialmente ela for constante, né, a gente não espera a solução de imediato. Por quê? Porque a gente está com uma condição de fronteira de Dirichlet zero. Então, se essa função A ela é constante próximo do zero, então, pensando no sentido clássico, você teria próximo da fronteira, você teria esse lado esquerdo zero, e o lado direito, se o lambda não é zero e a função f é positiva, teria uma contradição. Então, você não espera soluções para esse problema se a difusão é inicialmente constante. Então, uma hipótese a mais é necessária para a difusão, e nós assumimos que, pelo menos no início, ela é crescente. Depois ela pode ter degraus sem problema. Bom, essas são as hipóteses gerais sobre a difusão e sobre a fonte. Bom, com relação ao sentido de solução que a gente está interessado, uma vez que a difusão é apenas contínua, a gente está interessado, então, em dois tipos de soluções. Solução forte e a solução fraca, que a gente já vai colocar em seguida. Solução forte é simplesmente a função que é contínua até a fronteira, nós estamos interessados em soluções positivas, então, U maior que zero e menor ou igual que L0, lembra que o L0 é o extremo do intervalo onde as difusões e fontes estão definidas. A de U pertence a L1 e F de U pertence a L1 ômega delta. Essas condições, elas não são estranhas, elas são bem naturais. Quando a difusão é a identidade, isso aqui recupera o que nós já conhecemos como solução fraca para o problema de Gelfand. A U precisa satisfazer essa igualdade que você obtém naturalmente multiplicando a equação por uma função teste, φ, e integrando. Observe que no caso da identidade, o A de zero é zero, e você fica justamente com U laplaciano φ, igual a lambda FU φ, tem a ver com a definição já conhecida, né? Observe que como o laplaciano de φ, a gente está pedindo que esteja em L finito, então essa integral aqui é finita, né, porque o A de U está em L1. O fato da φ estar em W2N inter W1N0 faz com que você limite, você está supondo que a fronteira é suave do seu domínio, então você pode limitar o φ em função da distância até a fronteira, o delta, e aí você também tem que essa integral aqui é finita. Bom, e o conceito de solução fraca
A única coisa que muda é que você está pedindo menos regularidade para a U. Você pede que a U é apenas uma função mensurável, que eventualmente pode tomar valores infinitos quando o seu L0 é infinito, né? Então, vamos definir inicialmente, depois a gente vai discutir esse ponto aqui, mas inicialmente vamos definir uma solução fraca dessa forma, e o restante tudo se mantendo, né? O U maior ou igual que zero é menor ou igual que L0, A de U em L1, F de U em L1 ômega delta, e a igualdade anterior da equação é satisfeita. Bom, a partir daí, a partir das hipóteses gerais e a partir das noções de soluções, vamos começar a apresentar os resultados sobre algumas hipóteses pontuais que vão relacionar a difusão A e a fonte F. Então, os resultados que nós vamos apresentar, relacionado à existência, não existência de solução para esse problema e algumas dependências com relação aos parâmetros envolvidos. Vamos começar introduzindo uma notação, já que essas funções A e função F são não decrescentes, então vamos denotar o limite lateral, como no caso da função A, AL0, no caso da função F, FL0. Então, a gente pode ocorrer da função A ser limitada ou não. Então, isso aqui pode ser um número, pode ser infinito, analogamente para o F, então estamos assumindo todas as possibilidades. Primeira hipótese interativa entre a difusão e a fonte. Então, vamos assumir que o lim_inf de f de t sobre a de t em L0 é positivo. Isso somente no caso em que o AL0 é infinito. Por quê? Porque no caso em que a L0 é finito, você já sabe, pelas nossas hipóteses gerais, você já sabe que ou a L0 é um número positivo, porque cresce inicialmente, ou é infinito. A mesma coisa para o FL0. Então, se o AL0 é finito, então automaticamente essa hipótese já está satisfeita. Então, você assume somente no caso em que a difusão é ilimitada. Bom, nesse caso, sob essa condição, você tem um primeiro resultado, que é um resultado de separação, que já ocorre classicamente no problema de Gelfand. Você tem um parâmetro extremal, um parâmetro positivo, de forma que para todo lambda, entre menor que o seu positivo, menor que seu parâmetro, você tem a existência de solução forte minimal. E, além disso, a dependência com relação à lambda das suas soluções minimais é contínua, com relação à topologia C0 das soluções. E essa aplicação ela é crescente. Quando eu falo crescente, é estritamente crescente, né? Quando eu falo não decrescente, então, distinguindo as duas nomenclaturas, né? E quando o lambda é maior que o parâmetro extremal, não existe solução nesse sentido forte. Bom, em seguida, o que pode ocorrer? O que pode ocorrer no caso, essa hipótese aqui é uma hipótese que você não consegue enfraquecer, que é o seguinte: no caso em que a função A é ilimitada, então a gente assume que a função f explode mais rápido do que a função A. Isso é natural no caso, por exemplo, do Gelfand, em que o A de t é a identidade, então você está dizendo então que o f de t é superlinear. E essa hipótese ela é sharp nesse caso, porque se você pega no caso do Gelfand, em que o L0 é infinito, o A de t é t. Se você pega o f de t igual a t mais 1,
que aí você tem que o limite aqui é 1, aí você vê que o seu problema ele não tem solução positiva no primeiro alto valor. Então, se você quiser estudar a existência de solução extremal, que é o próximo passo após a existência do parâmetro extremal, você precisa, então, digamos, dessa hipótese adicional. Vamos lá. O que acontece com relação no parâmetro extremal, lambda igual a lambda estrela L0? Bom, aí o que acontece é que você começa a analisar casos. Esse é um caso, vamos dizer, mais bem comportado, em que, vamos dizer, você tem um intervalo finito e você tem que a função f é limitada. Nesse caso, existe uma única solução, digamos, uma única solução minimal forte para o problema, que é dado como limite, ou seja, esse limite aqui, quando você pega as suas soluções minimais e toma um limite, esse limite ocorre num sentido uniforme e o limite vai para uma solução que ela é uma solução do problema com parâmetro lambda estrela L0, e ela é uma solução forte. Nos casos restantes, e quais são os casos restantes? Os casos restantes o caso em que a função é ilimitada, ou a função é limitada e o intervalo é ilimitado, né? Ou ambos. Nesse caso, você tem, digamos, no parâmetro extremal, você tem uma solução fraca não negativa minimal, que é o que a gente chama de solução extremal para o problema. A solução extremal para o problema é uma solução fraca ou forte minimal. E em ambos os casos, você verifica facilmente que o lambda estrela 0 é uma solução, para verificar que é uma solução extremal, você parte desses limites que seguem em ambos os casos, né? O comportamento das soluções fortes minimais, quando o lambda converge para lambda estrela, L0 é bem comportado, né? Você verifica essas convergências. Então, digamos que esses dois primeiros resultados são os resultados como ponto de partida para você investigar outras questões. Primeiro, você coloca a questão do estabelecer bem o parâmetro extremal, estabelecer bem a existência de soluções fortes para o problema, solução fraca, e em seguida você segue estudando outras questões. Bom, deixa eu só colocar aqui, por exemplo, nesse primeiro, deixa eu ver aqui, nesse primeiro caso aqui, você tem que a sua solução, nesse caso em que o intervalo é limitado e a função é limitada, a fonte, você tem que a sua solução extremal, ela já é uma solução forte. Nos casos seguintes, nos casos restantes, permanece a questão, você tem solução fraca para o problema. Aí a pergunta natural é se essa solução, no caso 2, né, nesse caso aqui, que você tem a existência de solução fraca, se essa solução fraca é forte, né? É uma questão que fica para seguir abordando. Outra questão é se a sua solução extremal, o que ocorre em relação vamos dizer, os valores que ela assume, né? Ou seja, o que acontece com um conjunto onde ela é menor que L0? É todo ômega ou não? Isso eu vou estar voltando a essa questão aqui, porque isso aqui tem a ver com a singularidade do problema, né? Eu vou estar voltando a essa questão no final, para L0 igual a infinito. Bom, uma próxima questão a ser abordada após estabelecer a existência dos parâmetro extremal e solução minimal, forte, você pode se perguntar como se comporta vamos dizer, os parâmetros
já estabelecidos com relação a algumas variações. Por exemplo, vamos supor que você tem uma função A e uma função F satisfazendo as hipóteses, tanto as hipóteses gerais quanto H1. E você toma um L menor que L0. Quando você toma um L menor que o L0 e restringe a sua função A e F ao intervalo 0L, obviamente a sua função A e F restrito a 0L vai continuar satisfazendo com mais força as hipóteses. Por quê? Porque as funções A e F elas são contínuas no intervalo fechado 0L. Então, em particular, você já tem o parâmetro extremal associado ao L, a restrição, e também as soluções minimais associado ao parâmetro extremal. E você também tem a solução, digamos, a solução extremal, ou seja, você vai até o lambda estrela L. E algumas perguntas naturais o que ocorre, por exemplo, com todos esses parâmetros quando L se aproxima de L0. Então, em primeiro lugar, a dependência de lambda estrela com relação a L é uma dependência contínua, não decrescente, para L entre 0 e L0. E, além disso, quando você toma o limite pela esquerda, o lambda estrela L converge para a lambda estrela L0. Então, você veja que o comportamento desses parâmetros, quando L se aproxima de L0, é um comportamento, digamos, uma dependência contínua, né? A próxima questão é o que ocorre com esses UL lambda para determinados valores de lambda. Então, para cada lambda fixado entre 0 e lambda estrela L0, por essa convergência aqui, o que você tem é que para L suficientemente de L0, então esse lambda fixado também fica menor do que lambda estrela L. Portanto, você tem bem definido, para lambda fixado, você tem essas funções bem definidas para L suficientemente próximo de L0. E aí o que ocorre é que para L próximo de L0, essas funções estacionam e é igual a U de L0 lambda. Ou seja, as soluções fortes, minimais, elas estacionam. Bom, a próxima questão tudo bem, para lambda menor que lambda estrela L0, essas funções estacionam. Mas e o que ocorre com o comportamento das extremais? Porque você tem a extremal associado a L, tem a extremal associado a L0, e quando L se aproxima de L0, o que ocorre? Bom, de novo, aparecem alguns estudos de caso. Se o L0 é limitado, é finito, e a função f é limitada, o que ocorre, de novo, é uma dependência contínua nas extremais também. E, nesse caso, mais restrito, essa dependência contínua ela ocorre na topologia C0. Bom, os casos restantes, ou seja, diferente desses, e quando quando a função f é ilimitada entre o H2, aquele comportamento de explosão mais rápido do que a difusão, você também tem um certo comportamento contínuo, QTP, e com relação à composição da difusão com as extremais, a convergência ocorre em L1 e com relação às fontes ocorre em L1 ômega delta. Então, digamos que com relação vamos dizer, ao domínio de definição da difusão e da fonte, o problema é bem comportado, né? Bom, uma questão aqui natural também é em que situações essa convergência, esse comportamento, que nesses casos restantes ocorre no sentido mais fraco, ele vai ocorrer no sentido C0 também, né? Que é essa questão que a gente está, por exemplo, colocando, que ela vai aparecendo no meio do caminho desses estudos, né? Bom,
A próxima indagação tem a ver com a dependência quando você varia a difusão e varia a fonte. Então, o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte: você pega uma difusão e uma fonte que satisfazem as hipóteses gerais e satisfaz H1. Nesse caso, nesse caso, você considera uma sequência de funções AK, FK, satisfazendo as condições gerais e convergindo uniformemente para A e F. Não é difícil verificar que quando você assume que essas sequências convergem uniformemente, então, para K grande, essa condição H1 satisfeita por A e F vai ser preservada. Sendo preservada, você tem já um parâmetro extremal, que foi o primeiro resultado, associado a AK, FK e as soluções minimais. Bom, ok. O que ocorre quando o K vai para infinito? Com relação aos parâmetros extremais, de novo, você tem um bom comportamento. Bastando a convergência na topologia C0 para a difusão A e para a fonte F. Com relação às soluções minimais, se você considera um lambda entre 0 e lambda estrela L0, por essa convergência, você tem que ir para cá suficientemente grande, o lambda também vai ser menor do que esse lambda estrela K. E, consequentemente, essas funções estão bem definidas. Bom, quando K vai para infinito, você também tem um bom comportamento, ou seja, essas funções, essas soluções fortes minimais convergem para a solução forte minimal para o parâmetro lambda fixado e converge uniformemente. Uma surpresa começa a surgir quando você vai analisar o comportamento das soluções extremais, tanto relativa à solução extremal correspondente ao AK-FK e a solução extremal correspondente a IF. Então, novamente, nesse primeiro caso, que é o caso aqui bem comportado, em que o L0 é finito e F é limitada, o que você consegue mostrar é que as soluções extremais vão uniformemente para uma função U0. Essa função U0, ela vai ser uma solução positiva, uma solução forte positiva associada ao parâmetro limite. Mas você consegue apenas isso a princípio. Em particular, você tendo no limite uma solução forte positiva, em particular, essa solução é maior ou igual que a extremal, que é a minimal. Quando você tem que o seu intervalo é infinito e a sua função f é limitada, aí você consegue mostrar que as suas soluções extremais novamente vão para uma função U0, só que agora QTP. Um bom comportamento você consegue para a composição das difusões com as extremais, você consegue até um comportamento C0. Você não consegue um comportamento interessante, você não consegue um comportamento para as fontes, mas você consegue para a difusão. E você consegue mostrar que esse U0 é uma solução fraca para o problema limite. Não uma solução forte, mas uma solução fraca. E pela minimalidade da solução extremal, você de novo tem a desigualdade. Por fim, no caso em que a F é ilimitada e o H2 é satisfeito, você novamente consegue uma convergência QTP, consegue uma convergência não uniforme, mas uma convergência razoável, pelo menos em LP,
para todo P se a dimensão é 2, e para P menor do que N sobre N menos 2, se a dimensão é maior ou igual que 3. A convergência dessas composições, AK com a extremal. E, nesse caso, o que você consegue é mostrar que a sua função U0 ela é uma supersolução fraca não negativa, associado ao problema, associado ao parâmetro lambda estrela L0 também. Em particular, a solução extremal ela é menor ou igual que qualquer supersolução fraca para o problema. Então, você também tem desigualdade, ou seja, você tem desigualdade em todas as situações, quando você trata da dependência do problema com respeito à variação de difusão e fonte. E aqui a gente tratou dessas dependências com respeito à topologia uniforme, à aproximação uniforme. E a questão que surge naturalmente, que também fica em aberto, é em que situações a sua solução U0 é uma solução e é extremal. Eu falo que é uma solução porque, no último caso, nenhuma solução foi, né? Foi diretamente uma supersolução. Bom, a partir daqui, vou só colocar um último problema que foi analisado, que é o problema de não existência de solução fraca. A gente sabe que sobre H1, sobre a hipótese H1, uma hipótese relativamente fraca, a gente encontrou um parâmetro extremal que separava, né, com relação à existência de solução forte. Para lambda menor existe solução forte e para lambda maior não existe solução forte. E o que a gente procurou estudar é o que ocorre quando lambda é maior que o parâmetro extremal com relação à existência ou não existência de solução fraca. Então, considerando essa hipótese em que a gente assume que tanto A quanto F é um pouquinho mais suave, de classe C1, no intervalo aberto L0, e que, digamos, A é estritamente crescente, derivada positiva, e F' sobre a linha é não decrescente, vamos contextualizar. No caso em que o A é a identidade, direto essa condição está sendo assumida, e a derivada da identidade é 1, você está dizendo que a F' é não decrescente, ou seja, você está dizendo que a função F é convexa. Né? Então, digamos que essa hipótese é uma hipótese que carrega, digamos, um comportamento de F acima do A também. Sob essa hipótese, bom, H1 é para a existência do parâmetro extremal, né? E sobre essa hipótese adicional, o problema não tem solução também fraca. Para lambda maior que lambda estrela, nós temos a não existência de solução fraca também. Ou seja, então, sob hipóteses relativamente naturais, você tem, digamos, a existência somente até o parâmetro extremal. Vou colocar aqui alguns exemplos, só a título de ilustrativo, de alguns protótipos que você consegue associar em todos os casos possíveis, digamos, entre finitude ou não finitude de L0, limitação ou não das funções envolvidas A e F, né? Então, só alguns probleminhas aqui. Se o L0 é infinito, nós temos todas as possibilidades, por exemplo, a primeira em que ambos são limitados, por exemplo, uma função como essa, arco tangente U, e uma função como essa para F é uma função que satisfaz essa condição. No caso, a difusão limitada e a função explodindo, você tem inúmeros exemplos, eu coloquei um aqui,
Esse exemplo ele está um pouquinho aqui escondido, camuflado, porque na realidade quem seria a difusão nesse caso, né? Seria você colocar aqui um sinal menos na frente, um menos aqui, e um menos, na verdade é um menos e na menos U. Seria a difusão A, que seria uma difusão limitada, e obviamente essa função f ela é ilimitada, né? Estamos assumindo que P e Q são positivos. Por fim, nesse caso em que o L0 é infinito e A e F são ilimitadas, você pode considerar, por exemplo, uma situação como essa, para M maior que 1, um A de U, e a função exponencial, você tem várias situações. No caso em que L0 é limitado, por exemplo, você tem o L0 e na menos 1, nessa situação em que a difusão aqui, na verdade, é menos ULNU, e com menos na frente aqui, vai ser uma função que é uma função que ela cresce inicialmente, na verdade, ela cresce até esse valor de L0, né? E ela é limitada. A função f também aqui é limitada, é uma função, ou seja, esse parâmetro aqui está antes do π sobre 2, tudo tranquilo. Esse caso aqui é um caso em que a difusão A é uma difusão, nesse intervalo 0,1, é uma difusão que cresce, e justamente quando o U é igual a 1, você tem uma singularidade, ou seja, F explodindo, então fica essa situação, cobre essa situação, esse exemplo. E esse último exemplo aqui é um exemplo em que o A de U, sendo essa função, vai satisfazer as condições do problema, com L0 igual a 1, e o lado direito também explodindo, né? Ou seja, aqui vai explodir por causa do logaritmo, aqui vai explodir por causa da singularidade também. E a gente tem as situações cobertas, todas as possíveis situações, né? Bom, como comentários finais, eu queria só voltar a uma questão que a gente colocou lá atrás, que tem a ver com a definição de solução fraca, né? Colocando essa condição na definição de solução fraca. Bom, a gente pode tentar, talvez, esperar que, na verdade, se a sua solução, se o conjunto onde a sua solução fraca é igual ao infinito tem medida nula, então você não precisa dessa condição. Mas, a princípio, tem determinadas situações que a gente sabe direto que tem medida nula e outras situações me parece que seria uma questão a ser averiguada por completude. Bom, considere, então, no caso, o intervalo infinito, né? E aí a definição de solução extremal passava, então, por uma função dessa forma, e aí você pode considerar o conjunto onde o U estrela é igual ao infinito. E aí uma questão é se, de fato, a medida desse conjunto é sempre nula ou não. Bom, em determinadas situações isso é claro, né? Porque se você tem que a sua função a sua difusão é ilimitada ou f é ilimitado, isso é claro. Por quê? Porque o conjunto onde o estrela é infinito não pode ter medida positiva, porque nesse conjunto de medida positiva você tem que, nesse caso aqui, nesse primeiro aqui, que o A é infinito. E aí não estaria em L1. Né? Da mesma forma para a função f. Mas aí você tem os casos ainda em que ambos A e F são limitados. Nesse caso, a sua função extremal, por causa das nossas hipóteses, ela acaba caindo no intervalo onde a A é crescente. Ela acaba caindo no intervalo maximal onde a difusão cresce estritamente. Nesse caso, o que a gente faz é denotar W estrela como sendo A, U estrela menos A de zero. Você nota que isso aqui é maior ou igual que zero.
digamos que na fronteira o W estrela vale zero, né? Intuitivamente na fronteira vale zero. Nesse caso, o A sendo uma função limitada, o W estrela está em L infinito, e ele vai de ômega a esse número finito, né? A infinito menos A zero. E não é difícil fazer uma continha para verificar que o W estrela ele é uma solução, ele é a solução extremal desse problema, desse novo problema. Onde, no lugar da função f é composta com a menos 1. Bom, quando você olha o conjunto S, que é o conjunto onde a U estrela é infinito, corresponde, o mesmo conjunto S pode ser reescrito em função da W estrela como o conjunto onde W estrela é A infinito menos A zero, ou seja, esse número. E aí a pergunta que a gente gostaria de verificar, de responder, é se esse conjunto S, olhado sobre este ponto de vista, tem medida nula. Bom, tem um caso trivial em que isso é verdade, que é o caso, vamos pensar numa função A, numa função F limitada, e que essa função é analítica real. Então, o conjunto de máximos de uma função analítica reais tem medida nula. Isso, por exemplo, ocorre se você toma como exemplo de função f limitada a função f constante. E aí você tem que essa composição é uma constante, a função é analítica, e isso você tem como consequência direta que o conjunto S tem medida nula. Bom, mas como tentar resolver o problema geral considerando uma função f e uma função a somente contínuas, limitadas somente contínuas? E aí que fica, vamos dizer, a questão. Será que sempre a medida vai ser nula? Né? A expectativa é que sim, mas fica em aberto, digamos, esses casos, digamos, remanescentes, em que a função A e a função F são pouco regulares e são limitadas. Obrigado a todos.